Olá, boa noite a todos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. Olá, Marcinha, seja bem-vinda, Evanilde. Que coisa boa, os nossos amigos dos dois planos da vida, chegando para o nosso estudo do Evangelho, que serve como uma preparação também para a reunião que virá a seguir, uma reunião privativa à distância, que é a nossa reunião de irradiação e vibração. Então nós vamos iniciar lendo uma página para a gente poder ir entrando nesse clima de harmonia. E eu peguei hoje o livro Convites de Sheila. Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila e pelo médium Cleiton Levi. Eu abri aqui numa mensagem que se intitula É Possível. E a benfeitora vem dizendo: não desistas agora. Em meio ao nevoeiro de problemas, talvez te sintas desanimado e aflito. É possível, porém, que a solução esteja mais perto do que imaginas. Em meio ao mar tempestuoso, das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando tua existência. Compreensível pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembra que és espírito imortal e para o espírito imortal a felicidade será sempre possível. Então a benfeitora Sheila, no livro Convites de Sheila, pelo médium Cleiton Levi, ela nos traz essa mensagem tão bela, que é o título É Possível, nos mostrando que, por pior que pareça o momento, e esse momento parece um momento difícil que não acaba nunca, que em meio ao nevoeiro de problemas, que a gente se sinta desanimado, se sinta aflito. Quantos agora não estão desanimados, aflitos, em meio a esse mar tempestuoso de aflições? Mas ela diz, é possível que a calmaria chegue em breve. E nós temos que ter essa fé, que em breve essa calmaria vai chegar. Que em meio à noite escura, que vamos nos sentir muitas das vezes desorientados, mas logo a seguir vem o sol iluminando. É compreensível também que a gente sinta o pranto brotando pela dor, pela angústia, pela aflição, pela enfermidade, mas não devemos guardar mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Devemos sempre lembrar que somos espíritos imortais e, como espírito imortal, a felicidade será sempre possível. Porque nós estamos aqui, agora, nesse momento, encarnados, num processo de aprendizado. Mas o que permanece é o espírito. O espírito é imortal. O espírito, ele ultrapassa as barreiras do tempo. Nós já tivemos várias reencarnações e vamos ainda continuar tendo várias nesse processo de evolução, de crescimento. Então a benfeitora nos traz essa mensagem tão bonita através de Cleiton Levi para nos auxiliar nas nossas reflexões, e nós vamos agradecendo aos benfeitores amigos, agradecendo a Dr. Bezerra de Menezes,
benfeitor espiritual da nossa casa espírita, o Centro de Estudos Espíritas, Allan Kardec, agradecendo a benfeitora Sheila, que na sua última encarnação foi uma enfermeira amorosa e que continua do mundo espiritual velando, cuidando, como uma verdadeira enfermeira, que eles possam se juntar a nós nesta noite de aprendizado, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita, nos dando a força, nos dando o esclarecimento, nos dando a paz que Jesus nos prometeu. Porque Jesus nos disse: eu vos deixo a minha paz vos dou. Sentindo neste momento a paz de Jesus em nossos corações, nós vamos dando início à continuidade dos nossos estudos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, boa noite a Sam. Sam, seja bem-vinda, Maria Cristina, a Rita, o Pedro, o Luiz, todos aqui compartilhando conosco desse momento de aprendizado e com a Fátima. Oi, Fátima, que bom que está aqui conosco. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós paramos o nosso estudo da semana passada. Nós estamos vendo o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos traz dizendo que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então eu vou ler aqui no Evangelho, lembrando que dependendo da tradução, o Evangelho ele pode ser um pouco diferente. A tradução, o significado é o mesmo, mas as palavras às vezes podem ser um pouco diferentes. Eu vou ler aqui um trechinho, logo do início do Evangelho, para que a gente possa recordar como é que começa o capítulo 3. O meu livro é esse aqui, é uma edição histórica que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. E lá no capítulo 3, que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, inicia com uma passagem de Jesus, e está transcrito lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, essa passagem que João nos traz, essa fala de Jesus, dizendo ali naquele momento aos seus amigos, que eles não ficassem tristes, não ficassem com o coração angustiados, porque ele iria, mas ele iria pedir ao Pai para que ele pudesse preparar o lugar. Então, Kardec vem falando que essas muitas moradas na casa do Pai pode se referir aos diferentes estados da alma na erraticidade. Nós vimos isso porque o item 1 do capítulo 3 é o que eu acabei de ler, a passagem de João. No item 2, fala dos diferentes estados da alma na erraticidade. Nós já comentamos. O item 3 fala das diferentes categorias de mundos habitados. Nós também vimos aqui. Agora, hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, vendo o item 4. Então, o que Kardec comenta aqui no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo?
Ele nos diz, nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal. Então, nós vimos a semana passada as categorias de mundos habitados, vimos que o nosso planeta Terra já foi um planeta primitivo. Atualmente, nós somos um planeta de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração. Vimos que tem os mundos superiores, os mundos felizes. Então, é uma escala de progressão dos mundos. Então, Kardec diz, nos mundos intermédios, os mundos intermediários, e podemos aqui considerar o planeta Terra, porque nós vimos também, semana passada, que ainda no nosso planeta prevalece mais o mal do que o bem. Porque também vimos a categoria de espíritos, tem os espíritos imperfeitos, tem os espíritos intermediários e vai nessa evolução até chegarmos a espíritos puros. E o que nós constatamos? Nós ainda estamos dentro da categoria de espíritos imperfeitos. Ainda somos espíritos imperfeitos. O mal ainda se sobrepõe no planeta Terra, mas já existe o bem. Então a gente já tem essa alegria de perceber que o bem já existe. Nesse momento mesmo, quantas pessoas estão envolvidas com trabalhos voluntários, doando cestas básicas, confeccionando máscaras. A nossa querida Fátima e a nossa querida Regiane Okada passaram dias com uma equipe confeccionando máscaras, porque não existiam máscaras. Então, cada um fazendo a sua parte. Mas, infelizmente, também percebemos que ainda existem aqueles que, mesmo no momento desse de tanta dificuldade, ainda deixam o egoísmo prevalecer, a ambição prevalecer. Mas Kardec diz, nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal. Mas eu vou mandar um abraço aqui para Dani. Ô Dani, seja bem-vinda também. Doutora Dani, olha só, doutora Daniela, que coisa boa, participando aqui conosco do nosso estudo do Evangelho. Então, Kardec nos coloca, nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Nós estamos fazendo o nosso curso de Espiritismo às terças, às quartas e às quintas-feiras, o nosso curso de Espiritismo. E o que nós temos visto lá no nosso curso de Espiritismo, que nós utilizamos a apostila da Federação Espírita Brasileira, que fala sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. Mesmo no planeta aonde o espírito vai reencarnar, ele vai se utilizar do fluido cósmico daquele planeta, mas o perispírito dele não vão ser todos iguais. Nós vimos isso aqui. Por que não vão ser todos iguais, apesar do perispírito se utilizar do fluido daquele planeta? Porque, de acordo com o grau de evolução moral, o perispírito, que é a nossa roupagem perispiritual, a roupagem do espírito, vai ser mais ou menos denso. E o Kardec diz, segundo o grau de adiantamento da maioria do que os habitam, apesar de ter o bem e o mal, mas ele vai ser de acordo com esse grau de adiantamento da maioria. Então, Kardec, ele vem nos colocando o quê? Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham,
e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral. Nós vimos isso aqui, reforçando o que o Kardec está dizendo e lembrando que nós dissemos o quê? Allan Kardec, ele foi um educador, ele foi um pedagogo, estudou com Pestalozzi, estudou com um grande educador que foi Pestalozzi, tão adiante do seu tempo, que até hoje as escolas no mundo têm dificuldade de colocar em prática os ensinos de Pestalozzi. E Kardec, porque tudo é planejado no mundo espiritual, ele veio estudar com Pestalozzi para desenvolver esse lado da educação. Então ele traz, junto com os benfeitores espirituais, de uma forma didática, para que a gente pudesse compreender melhor a codificação. O que é a codificação? São os 5 livros que nós chamamos a obra básica, o Pentateuco Kardeciano, que o primeiro, só para a gente lembrar, porque várias pessoas vão chegando e nem todos nós conhecemos para saber qual o entendimento que a pessoa já possui do Espiritismo. Mas a primeira obra publicada por Allan Kardec foi o quê? O Livro dos Espíritos. O segundo foi o Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, o Céu e o Inferno. E o quinto, a Gênese. Então, Kardec ele fez essa obra de uma forma bem didática. E é o que ele está dizendo, que nós não podemos dizer que essa divisão, esse grau de adiantamento dos mundos, essa classificação, ela seja absoluta. Ele fez de uma maneira que a gente pudesse ter uma noção. Logicamente que vai havendo uma evolução, se nós formos imaginar que temos bilhões, talvez mais do que bilhões, trilhões de planetas no nosso universo, nós não podemos fazer uma classificação de uma forma muito fechada. Mas, para que a gente pudesse ter uma melhor compreensão, ele diz como? De uma maneira geral, como eu coloquei, os mundos, por exemplo, primeiro, mundo primitivos. Nós já fomos. O planeta Terra já foi um mundo primitivo, aquele mundo onde os homens das cavernas, no início não sabiam nem falar, aqueles primeiros hominídeos, não conheciam nem um fogo. Então, esses mundos primitivos, que o planeta já passou por isso, era destinado a quê? Esses primeiros mundos? Destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nós que estudamos um pouco na escola com relação a essa evolução, esses primeiros hominídeos eram quase como os macacos, inclusive eles andavam bem curvados, é tanto que a nossa coluna ainda não está completa, ainda não evoluiu o que precisa evoluir, porque nós fisicamente e espiritualmente estamos evoluindo cada vez mais. Então, esses primeiros hominídeos foram as primeiras encarnações da alma humana, nos mundos primitivos. Depois que a nossa situação, passando já para um mundo de regeneração, mas seria o quê? Os mundos de expiação e provas. E nós, só para lembrarmos, expiações seria o quê? Expiações, quando o espírito reencarna num processo de expiação, é uma dívida mais complicadinha para aquele espírito. Então, tomar aqui um chazinho quente para a gente dar continuidade. Um mundo de expiação. Quando alguém reencarna
num processo expiatório, é porque aquele espírito que tem muitas dívidas, é um espírito que se equivocou muito no passado, em várias reencarnações. Então chega um momento que ele reencarna, não numa prova, mas numa expiação, num processo mais difícil. Nem todo caso, já falei isso várias vezes, mas só para reforçar, não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que nasça presa a um leito, uma pessoa que nasça com um problema, uma lesão física muito grave, uma enfermidade muito grave, que seja um processo de expiação. Já estudamos isso nos nossos cursos de espiritismo. Mas a expiação é uma dor muito maior para o espírito. Quando o espírito reencarna como prova, é assim, aquele espírito, naquela situação nossa, do dia a dia, as nossas dificuldades, mas não são provas tão difíceis, tão doídas. É como um aluno na escola, ele está ali, sendo submetido todo dia a um aprendizado novo, ele precisa, periodicamente, dar ele precisa periodicamente demonstrar o que ele conseguiu aprender, o que ele conseguiu evoluir. Então vem o quê? Vem a prova, vem o teste, que ele precisa se submeter para poder dar continuidade aos seus estudos. Então, na nossa situação no planeta, em geral, nós que aqui estamos encarnados, passamos pelas provas diárias e as lutas de trabalho, de estudo, de família, família mais difícil, são provas normais do dia a dia. A expiação já é uma coisa mais profunda. Mas, então Kardec diz, no mundo de provas e expiações, seria o quê? Aonde domina o mal. No planeta Terra ainda domina o mal. Nós, apesar de já estarmos num processo de uma certa evolução moral e espiritual, mas no momento que alguém faz alguma coisa que nos aborrece, que nos incomoda, facilmente a gente perde o equilíbrio. Facilmente a gente já sai daquela faixa de sintonia que nós nos encontrávamos, de uma certa serenidade, e já nos impactamos. Nós moramos numa cidade tranquila, mas as pessoas que moram nos grandes centros urbanos, pior ainda. Um trânsito intenso, fechadas, buzinas, coisas assim que a pessoa às vezes perde a noção, perde o equilíbrio. Ele é fechado, ele vai atrás do outro, ele quer tomar uma atitude. Por quê? Ainda é o mal, ainda é o instinto prevalecendo perante o bom senso, porque nós já possuímos a inteligência, mas o nosso instinto ainda não foi dissipado, ainda continua conosco. Então, Kardec nos diz que mundo de provas e expiações. Primeiro, primitivos, vimos. Provas e expiações. Aí vem o de regeneração. O de regeneração, nós estamos um pezinho lá, um pezinho cá. Os benfeitores dizem que nós já entramos no mundo de regeneração, porque na realidade, como Kardec coloca, não é uma escala absoluta. Então não é assim, hoje é provas e expiações, amanhã eu acordei, já é regeneração. Não. Vai levar aí cerca de uns 1000 anos para que a gente possa ir processando esse novo conceito, essa nova aprendizagem. Então, ele diz, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta.
Mandar um abraço para a nossa querida Gleice também, que está nos assistindo. Então, ele diz, nos mundos de regeneração, as almas, elas aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Lá no Livro dos Espíritos, porque nós estamos hoje estudando o Evangelho, mas no Livro dos Espíritos, Kardec coloca isso de uma forma bem aprofundada, explicando como é que são essas escalas do mundo. Nos mundos de regeneração já não existem mais guerras, já não existem mais doenças como nós presenciamos ainda. Certas evoluções já se fazem presentes, mas ainda não é aquele mundo perfeito, mas é bem mais gostoso. Já não, o mal já não prevalece da forma como prevalece atualmente ainda no nosso planeta Terra. Mas depois do mundo de regeneração, vem outro, que seriam os mundos ditosos. O que significa essa palavra ditosos? Ditosos quer dizer felizes. Então, ainda vai levar um bom tempo, porque vamos imaginar, de acordo com a ciência, uns dizem 1 milhão de anos, outros dizem 500 mil anos, que começaram a surgir os primeiros hominídeos na Terra. Lembrando que o nosso planeta Terra ele existe há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Mas a vida humana, ela surgiu há cerca de 1 milhão. 4 bilhões, 1 milhão. Surgiram os primeiros hominídeos. Nós, nesse 1 milhão ou 500 mil anos, porque uns falam 1 milhão, outros falam 500 mil anos, mas nós já conseguimos sair de planeta de primitivo para planeta de provas e expiações, já estamos entrando no mundo de regeneração. Então, esse mundo de regeneração, até chegar a um mundo ditoso, que é um mundo feliz, vai depender de nós, porque a evolução é individual e também, dependendo da situação, quando aquele avança muito, ele não precisa ficar no planeta Terra, nós sabemos disso. Ele pode ter a oportunidade de ir reencarnar em outro planeta. Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarna, foi recebido no mundo espiritual com uma grande festa. Não, as festas do mundo espiritual não são iguais às nossas, né? Era aquele coral belíssimo de crianças cantando, homenageando a ele. E quando completou 50 anos do seu desencarne, Celina, mensageira de Maria, mãe de Jesus, falou com ele que ele tinha oportunidade de já ir para locais mais evoluídos. Mas ele, com muita humildade, ele pede: Celina, peça a Maria que eu continue aqui. Eu quero continuar aqui na terra do Cruzeiro. Eu quero continuar aqui no Brasil auxiliando aos nossos irmãos. Então, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, 50 anos de desencarne, declinou da oportunidade. Passaram-se mais 50 anos. Nova oportunidade foi oferecida a ele, para que ele fosse, se desejasse, já para um mundo mais superior. Mas ele novamente abriu mão para estar aqui conosco. Então, Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos tiveram essa oportunidade de poder reencarnar em outros planetas. Então, não estou dizendo que a gente vai ficar aqui ainda mais 1 milhão de anos. Podemos, de acordo com a nossa evolução, com os nossos compromissos espirituais, alçarmos voo antes disso, mas compete a cada um. Ninguém faz a nossa parte. A evolução espiritual, ela é solitária, porque cada um é que vai construir o seu caminho. E
lembrando o nosso venerável Dr. Bezerra de Menezes, ele, no mundo espiritual, mas continua realizando esse trabalho belíssimo, curando, aliviando as dores, consolando. Por isso que nós escolhemos o Dr. Bezerra para ser o nosso benfeitor espiritual da nossa casa. Apesar do nosso venerável Allan Kardec, nosso centro de estudos espíritas, Allan Kardec, mas o nosso benfeitor que nós pedimos é Dr. Bezerra de Menezes. E antes da casa estar aberta ao público, ele foi visto no portão da nossa casa, do nosso centro espírita, ali, dando aquela demonstração de que ele havia aceitado o convite. Então, quando tiverem alguma aflição, alguma angústia, lembre de Dr. Bezerra, lembrem da benfeitora Sheila e orem com fervor, que com certeza vocês serão ouvidas. O nosso tempo está terminando, lembrando que a nossa reunião, ela tem esse objetivo, esse estudo do Evangelho, de nos envolvendo espiritualmente, para que agora os trabalhadores da nossa casa, cada um em seus lares, vamos criar uma grande rede de vibração para podermos fazer a nossa reunião de radiação e vibração. E aqueles que estão em atendimento, em tratamento, coloquem suas águas, se mantenham nesse clima de sintonia, coloquem uma música suave. Se quiserem deitar, podem deitar. Se dormir, não tem problema. De 8h30 às 9h30 da noite, uma grande equipe espiritual, junto conosco, com os nossos trabalhadores, nós vamos doar do nosso magnetismo, os benfeitores vão se utilizar e vão atender a cada um. Tenho essa certeza. Então, nós vamos encerrando, convidando amanhã, às 10 horas da manhã, para o nosso estudo, ou melhor, para o nosso café com o Evangelho. Estamos contando uma história belíssima, contando a história de Meimei. Não percam a continuidade da história de Meimei, amanhã às 10 horas da manhã, no nosso Café com o Evangelho. E amanhã, às 8 horas da noite, o nosso curso de Espiritismo. Paz a todos, mantenham-se em sintonia, coloquem suas águas, vamos magnetizar as águas, o soro, as medicações, o oxigênio, as aparelhagens para quem está agora nos hospitais. Então, paz a todos, que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas.